Bíblia comigo, Efésios capítulo 4, versículo de número 1. Quem for encontrando, vai dando glória a Deus, para a gente saber o que você achou. Amém. Todos assentados, porém com a maior reverência, a leitura da palavra do Senhor. Assim diz as Sagradas Escrituras: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer que subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Apenas até aqui. Por gentileza, eu gostaria que você fechasse os seus olhos mais uma vez e fizesse uma oração, pedindo que o Senhor fale com você, pedindo que Deus revele ao seu coração os seus segredos, a sua verdade, a sua palavra, e você saia daqui hoje com todas as ferramentas necessárias para você aplicar esta mensagem ao teu coração. Ó Santo Deus, nós te agradecemos por sua palavra, nós estamos embasados nela, estamos, ó Deus, fulcrados, estamos alicerçados na sua vontade, no seu querer, na sua instrumentalidade, e pedimos que hoje à noite o seu Santo Espírito venha abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, e possamos ver e entender aquilo que o Senhor deseja que venhamos a fazer. Nos guia por sua palavra, que a pregação, Deus, seja hoje à noite a direção, a bússola para as nossas vidas, o rumo que nós precisamos para a nossa caminhada em Cristo Jesus. Assim nós oramos. Amém e amém. Muito bem, queridos, nós hoje vamos iniciar uma série de mensagens. Você me conhece, você sabe que eu gosto de trabalhar com série, porque
nós pregamos expositivamente, é uma maneira de nós aplicarmos melhor a palavra, é uma maneira da gente aprender melhor aquilo que as Escrituras estão nos ensinando. E hoje eu vou iniciar uma série de mensagens chamada Andando Juntos. Andando Juntos. Então o tema da nossa série de mensagens é esse, Andando Juntos, mas o subtema de hoje à noite é a graça da unidade. E para falar sobre a graça da unidade, eu vou me deter hoje nesses 3 versículos iniciais do capítulo 4 da Epístola aos Efésios. Versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Percebam que todas as epístolas, todas as cartas, todos os escritos do apóstolo Paulo, eles trazem no seu bojo um equilíbrio muito claro entre doutrina e dever. E Efésios não é diferente. Quando nós lemos a carta aos Efésios, ela está dividida em 6 capítulos. Os 3 capítulos iniciais, eles falam de doutrina. O apóstolo Paulo vem trazendo ali conceitos doutrinários, teológicos muito importantes para a igreja. E aí nos capítulos 4 e seguintes, do 4 até o 6, ele vem falando daquilo que a gente deve fazer. Primeiro ele fala da doutrina, depois ele fala da prática. Primeiro ele fala das nossas riquezas em Cristo, e depois ele fala das nossas responsabilidades em Cristo. E antes de eu adentrar propriamente no sermão, eu preciso olhar com você 2 palavras, 2 termos contidos nesse texto. Logo aqui no capítulo 4, no versículo 1, nós temos a palavra rogo-vos e a palavra pois. Rogo-vos e pois. Se você quiser grifar na sua Bíblia, o termo aqui pois, ele tem um porquê de estar nesse lugar. Pois aqui indica que o apóstolo Paulo está baseando todo o seu argumento exortativo. Ele está colocando como base o seu discurso, as suas exortações, na doutrina que ele ensinou, naquilo que já foi posto, naquilo que já foi ensinado, naquilo que já foi falado nos 3 primeiros capítulos. Perceba que a vida cristã não se fundamenta, gente, na ignorância, naquilo que nós não sabemos. Muito pelo contrário. A Bíblia nos ensina que a vida cristã se fundamenta naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós sabemos, e sobretudo naquilo que nós praticamos. Repita comigo: a verdade. A verdade. Pode ser com fé agora? Diga assim: a verdade. A verdade. Que me transforma. Que me transforma. Não é a verdade que eu conheço. A verdade que me transforma é a verdade que eu pratico. Mas para eu praticar, gente, eu preciso conhecer. Esse argumento de dizer assim: eu não quero conhecer muito de Bíblia não, eu não quero conhecer muito de doutrina não, porque aí eu sou obrigado a praticar algumas coisas e o peso da responsabilidade vai aumentar. É conversa de quem está achando que vai entrar no céu pela ignorância. Não conhecer as Escrituras, não ter contato com o livro santo, não saber as sagradas letras, não é condição para entrar no reino de Deus. Não é condição para herdar os céus. Por isso a escola bíblica é importante. Vou melhorar. Por isso a escola bíblica é fundamental.
Por isso, estar matriculado em um curso da igreja é fundamental. Por isso, participar de um grupo de comunhão é fundamental, porque através destes mecanismos eu tenho acesso à palavra de Deus. Glória a Deus. Através desses mecanismos eu tenho acesso às verdades sagradas. E aí então eu posso praticar. Eu só posso praticar aquilo que eu conheço. Eu só posso praticar aquilo que eu sei. O apóstolo Paulo diz: eu rogo-vos, eu peço-vos, baseado na doutrina que eu já ensinei, na palavra que eu já preguei. Outro texto que ele fala aqui, outra palavra é rogar. O que é rogar, gente? Não é apenas pedir, é clamar. É quase que pelo amor de Deus. Ele está dizendo mais ou menos isso a gente, ó, pelo amor de Deus, eu que sou prisioneiro de Cristo, prisioneiro do Senhor, estou pedindo, estou clamando, estou quase implorando para vocês. Paulo era meio mineiro. Que andeis de modo digno. Digno do que, gente? Dignos da vocação a que fostes chamados. Qual que é a nossa vocação? Fomos chamados para quê, gente? Aí eu fui chamado para ser conferencista internacional. Eu fui chamado para ficar lá no púlpito. Eu fui chamado para saber um monte de coisa, para ficar todo bonitinho, engravatado. Ei! Nosso chamado especial, nosso chamado central é um chamado para herdarmos a vida eterna. Glória a Deus. E por isso nós pregamos doutrina de santidade. Por isso nós ensinamos sobre uma vida santa, porque a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá Deus. Glória a Deus. Qual é o lema da nossa igreja, gente? Santidade. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Portai-vos de modo digno da vocação que fosse chamados. Glória a Deus. Precisamos não apenas parecermos como cristãos, mas precisamos de fato sermos cristãos. As pessoas na rua precisam olhar para nós e ver em nós gente boa, gente correta, gente que tem palavra, gente que assume compromisso, que cumpre, gente que é de fibra, que não é bichinho de arroz. Já viu bichinho de arroz? Eu não sei fazer o bichinho com o dedo. Santidade. A única forma de eu e você de fato nos portarmos de maneira digna do chamado pelo qual Deus nos fez é vivendo uma vida de santidade. Sobretudo, o apóstolo Paulo aqui ensina que a gente precisa refletir a vida de Deus. E se a gente for pensar sobre santidade, sobre vida santa, não é outra coisa senão ser um reflexo da própria vida do Deus que nós servimos. Por que muitos hoje às vezes não querem ir para as igrejas? Porque eles olham para os cristãos e não têm vontade de se parecer com eles, porque eles não parecem com Jesus. Eles não têm o cheiro de Jesus, eles não têm o bom perfume de Cristo exalando de suas vidas, exalando de suas atitudes, exalando de suas frases, exalando dos livros que tem em suas bibliotecas, exalando das músicas que tem nos seus computadores, nos seus celulares e smartphones. Aquilo fede, porque está por fora bela viola, por dentro está pão bolorento. Por fora está bonito, mas por dentro está feio, horroroso, sem a presença de Deus, sem santidade, vivendo com uma mente cauterizada.
uma mente secularizada, aonde aquilo que é santo não é mais importante. E no lugar da santidade, no lugar em que a gente deve agradar a Deus, a gente passa a agradar a criatura, a gente busca agradar o homem. E aí não se prega mais sobre salvação, não se prega mais sobre vida de santidade, não se disciplina mais, porque se disciplinar perde. Aqui não, né? Graças a Deus. Nesta igreja não. Não se discipula, porque vai discipular, vai ter que corrigir algumas coisas, mas não pode discipular, pastor? Lógico que pode. O apóstolo Paulo está dizendo que eu e você precisamos refletir a vida de Deus. Andar de modo digno significa viver do mesmo jeito que Jesus vive. Aquela conversa de dizer santo é só Deus é mentira. Ah, santo só Jesus, não é o que a Bíblia diz. O que Deus disse para o seu povo? Sede santos, porque eu sou santo. Santidade. Santidade não é hipocrisia. Santidade não é se comportar bem dentro da igreja e lá fora fazer o que quer. Santidade é todo dia se afastar do mal. Santidade é dizer todo dia não ao pecado. Deixa eu perguntar um negócio para você. Tem dia que você acorda com vontade de pecar? Hein, irmão? Hein, irmã? É lógico que você acorda. Tem dias que a tua carne está gritando. Tem dias que as suas inseguranças internas estão te levando para um caminho que você sabe que aquilo não vai te ser bom. Mas é exatamente nesse dia que você tem que decidir, dizer: eu não vou pecar. Eu não vou fazer aquilo que Deus não se agrada. Eu não vou me colocar numa condição perigosa, porque eu pretendo viver como Deus espera que eu viva, de modo digno. A palavra aqui digno traz a ideia de uma balança, onde há um equilíbrio entre a vida de Deus e a nossa própria vida. Viver de modo digno, ser parecido com Jesus, ser parecido com o Senhor, é se perguntar: no meu lugar, o que será que Jesus faria? No meu lugar, o que o Senhor faria? Quais seriam as posições, as atitudes de Jesus nesse lugar? O apóstolo Paulo vem falando sobre esses temas, e a fim aqui de preservar a unidade do Espírito, ele me ensina e te ensina que nós devemos possuir algumas graças indispensáveis, não apenas para viver em santidade, mas para conservar a unidade da igreja. Uma das coisas que afeta a nossa santidade é a unidade da igreja. É se de fato eu e você somos unidos. Perceba que unidade, eu falava sobre isso de manhã, unidade não é uniformidade. Unidade, vou repetir, não é uniformidade. A unidade, ela vem de dentro. A unidade é uma graça espiritual que nos abrange, que nos cerca. Já a uniformidade é uma pressão externa que se produz. Na unidade nós estamos juntos, mesmo sendo diferentes. Ninguém aqui é igual. Cada um de nós tem as suas diferenças culturais, diferenças familiares, diferenças de formação. Cada um de nós aqui tem um temperamento. Um é um pouco mais melancólico, o outro é fleumático, o outro é colérico, o outro é sanguíneo. Somos diferentes, glória a Deus. Mas isso não impede com que sejamos unidos. Unidos. Esse texto me ensina que a unidade não é algo que a gente pode produzir. A unidade já existe.
Versículo 3, o apóstolo Paulo fala que a gente deve se esforçar diligentemente, não para criar a unidade, mas para preservar a unidade. Não para estabelecer a unidade, ela já existe. Ela já foi estabelecida pelo dono da igreja. Mas a nossa obrigação como cristãos é fortalecê-la, é preservar. E para a gente conseguir preservar a unidade, a gente precisa observar aqui algumas graças que eu quero compartilhar rapidamente com você por conta do horário. Primeira graça que eu observo nesse texto, para preservar a unidade da igreja, para continuarmos andando junto, para de fato sermos a igreja do Deus vivo nessa terra. Primeira graça é a humildade. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade. Humildade. Warren Wiersbe, eminente teólogo norte-americano, diz que alguém disse que humildade é a graça que se perde quando nós descobrimos que a possuímos. Humildade é aquilo que a gente perde quando a gente começa a se achar muito humilde, de que nós somos merecedores de crédito porque somos humildes. Perceba que a palavra humildade é uma palavra, inclusive, que foi cunhada, que foi criada, que foi fomentada pela própria fé cristã já no seu nascedouro. Quando a igreja nasce, quando os cristãos, os primeiros cristãos, caminham pela terra, eles têm o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve, um sentimento de humildade. Ele disse: olha, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Mas no contexto em que eles estavam inseridos, a humildade não era algo bom. Para os romanos, a humildade era sinal de fraqueza. A humildade era desprezada. A humildade era sinal de fraqueza diante das adversidades e das situações da vida. Os romanos, eles nutriam um sentimento de megalopsiquia. O que é isso? É aquela pessoa que se acha muito. Conhece gente assim? É a última bolacha do pacote. É a última Coca-Cola do deserto. A pessoa quase diz igual a Jesus: sem mim nada podeis fazer. Conhece gente desse jeito? Gente que se acha. Gente que se acha competente demais, capaz demais, bom demais, fenômeno. Tudo que Deus espera que eu e você não sejamos é isso. Achando de nós, pensando de nós, além do que nos convém, além do que deve ser pensado. Irmão, humildade não é fraqueza. Humildade não é falta de personalidade. Humildade significa colocar Cristo em primeiro lugar, o outro em segundo lugar e eu em último lugar. Isso é ser humilde. Sabe o que é ser humilde, irmão? Ei, minha irmã, é dar a vez para o outro. É ceder a vez que era sua para o outro. É abrir mão. Humildade é colocar as pessoas antes da gente. Jesus Cristo se apresenta como alguém humilde de coração. A primeira bem-aventurança que ele apresenta é exatamente essa: ser humilde de espírito. A gente precisa compreender de fato o que é ser humilde. A humildade provém primeiro do conhecimento que eu e você temos de nós mesmos. Alguém que vive sob a cultura da arrogância, da empáfia, é alguém que não tem uma boa visão acerca de si mesmo. Porque quem de fato sabe quem é,
Quem sabe que veio do pó e que vai voltar para o pó, não pode se ensoberbecer. Não pode se tornar alguém soberbo. Não tem do que se orgulhar. O que nós somos, gente? Somos pó. E ao pó nós voltaremos. A humildade, além de vir do bom conhecimento de nós mesmos, ela também vem do confronto da própria vida com a vida de Cristo, à luz das exigências de Deus. O que é isso? Quando eu e você reconhecemos que nós servimos a um Deus santo, e que Deus, na sua santidade, espera que eu e você sejamos também santos. Não como Ele é santo, mas porque Ele é santo. A gente não tem do que se orgulhar. A gente começa a entender que nós não somos merecedores de nada. Nós não éramos merecedores quando conhecemos Jesus e continuamos não sendo merecedores hoje. Tudo é pela graça. É favor de Deus. Nós não merecemos. E porque quando a gente reconhece que Jesus é o nosso dono e que o Espírito Santo é o agente santificador, purificador sobre nossas vidas, nós temos um bom motivo para sermos humildes. Nada vem de nós. Glória a Deus. A humildade também vem da consciência de que somos criaturas totalmente dependentes de Deus. Nós não somos nada sem Jesus. Meu irmão, se Jesus tirar a boa mão dele da minha vida, o que vai ser de mim? Para onde eu vou? Eu não sei fazer nada sem Jesus. Eu sei que com Ele me torna capaz, Ele me torna um bom profissional, Ele me torna alguém cheio de dons e de qualidades, mas sem Jesus eu não posso fazer absolutamente nada. Por isso eu não tenho do que me gloriar. Não significa que eu não vou reconhecer um elogio de algo que eu sei que eu faço bem no Senhor. Mas todas as vezes que alguém me elogiar, todas as vezes que alguém te elogiar, entenda que a glória é dele, o louvor é dele. Amém. Glória a Deus. Porque se ele tirar a mão da gente, acabou, gente. Provérbios capítulo 27 diz que assim como o crisol prova o ouro, assim nós somos provados pelos elogios que recebemos. Amém. Glória a Deus. Não significa que nós não devemos elogiar as pessoas. Tem gente que fala assim, não pode elogiar, que se elogiar estraga, hein? Não, está errado. Se elogiar e estragar, é que já estava podre, já estava estragado. E a culpa não é de quem elogiou. A culpa é de quem recebeu o elogio e não soube lidar com isso e tomou a glória para si. E corre o risco de morrer como Herodes, que não deu glória a Deus e foi comido de bicho. Lembra da musiquinha? Morreu. Perigoso. Entenda isso. Não ser humilde é muito perigoso. Mas essa é a primeira graça que nós precisamos ter para manter a unidade da fé, a unidade da igreja. A segunda graça que eu observo nesse texto é a mansidão. O apóstolo Paulo diz: pois eu, prisioneiro do Senhor, peço, rogo-vos, imploro que andeis de modo digno da vocação, que fosse chamados com toda a humildade e mansidão. Mansidão. Precisa entender isso. Mansidão, segundo Hernandes Dias Lopes, reverendo Hernandes Dias Lopes, é uma pessoa mansa, é aquela que é lenta para insistir nos seus direitos. Segundo o reverendo Hernandes, ela abre mão dos seus direitos. Interessante isso, não é? Porque hoje, por muito pouco, a gente briga pelos nossos direitos. A gente vai para a justiça mesmo. Hã? Que é isso, pastor? Está dando tiro no pé, você é advogado. Meu irmão, quando eu trabalhava na advocacia, teve uma coisa que eu fiz muito, é dar tiro no meu pé. Quantos casais
eu reconciliei que ia fazer separação? E ele não era crente, nem oferta eles davam para mim. Quantos casais que estavam lá para separar, eu falava, não separa não, filho. Se com ela está difícil, imagina sem ela. Você não sabe o que é uma vida sem a mulher, sem o marido. Já contei isso aqui, um casal uma vez queria separar por causa do feijão. Disse que ela não comia sal no feijão. Eu falei, minha senhora, faz favor, pega umas 2 colheres de sobremesa bem coalhadas e sobe esse feijão desse menino, rapaz. Vai perder um homem desse por causa do feijão, um homem que cuida da senhora. E ela brincando com ele, eu gosto do feijão até doce, ela falava. Pelo amor de Deus, mano. Eles querem separar por causa do feijão, não conseguimos conciliar. Se teve uma coisa que eu fiz quando advogava, era dar tiro no pé. Ensinando as pessoas a não lutar tanto pelos seus direitos. A lutar por ser humilde, manso. Alguém que não está com pressa para brigar. Tem gente que fala assim, eu dou um boi para não entrar numa briga. Mas depois que eu entro, eu dou uma boiada para não sair. Ó, meu irmão, eu dou um boi para não entrar, eu dou umas 10 boiadas para sair. Se tem um negócio que eu não gosto, e quem trabalha perto de mim, quem me conhece muito perto, sabe, eu não gosto de briga, eu não gosto de encrenca, eu não gosto de conversa, eu não gosto de cara feio. Faz de tudo para resolver as questões do jeito que tem que ser resolvido, em paz, em segurança com Deus. Eu preciso de fato a entender que eu preciso abrir mão de direitos. Nosso problema hoje é que a gente tem muito direito, mas temos poucos deveres. Tem gente que não quer ser manso, talvez porque foi abusado, porque foi ferido, e tem medo de ser passado para trás, tem medo de ser feito de tonto, de bobo. Mas mansidão não é fraqueza, gente. Se tem algo que a mansidão demonstra, é que nós somos fortes. Mansidão é a virtude daqueles que não perdem o controle. A palavra mansidão no grego, no original, ela traz a figura do potro, do cavalo domado. Ele tem poder, ele tem virilidade, ele tem força, mas ele está dominado, ele está domado. Ele se controla, ele controla os seus impulsos, ele não fala o que vem na cabeça. Para manter a unidade da igreja, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, comentários que fazemos. Às vezes, sem perceber, a gente está fritando a vida do outro, está fritando a igreja do outro, está fritando o pastor do outro. Tomar cuidado com isso. Unidade. Unidade. Ser manso é ter dominado dentro de si todo o ego, toda a força da carnalidade. Nós vivemos um tempo em que se fomentou muito, se ensinou muito sobre sermos guerreiros. Isso não é ruim. Mas Provérbios, capítulo 16, versículo 32 diz, ele não diz que é melhor, diz que é muito melhor. É o homem paciente, é um homem manso, do que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar uma cidade inteira. Se a gente quer manter a unidade dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa denominação, nós precisamos ser mansos. Ser manso não é ser bobo. Ser manso é ter poder para quebrar tudo, mas decidir ficar quietinho. Decidir fazer o seguinte: eu não vou falar nada, eu só vou orar. É fácil, gente? Mas se estiver batizado no poder do Espírito, se for inteiramente santificado, consegue. Pastor, não estou conseguindo, então vamos orar para o Espírito Santo te santificar inteiramente.
Vamos orar para o Espírito Santo te batizar com fogo e te encher de poder para você dizer não. Essa inclinação e ser de fato manso. Ser manso é ser domado. Domado por quem? Pelo próprio Deus. Amém. Terceira marca, terceira graça que eu e você precisamos ter para manter a unidade é a longanimidade. O texto continua dizendo: com toda humildade e mansidão e com longanimidade. Perceba que junto com a mansidão, a longanimidade vem junto. E longanimidade aqui no texto significa literalmente de longo ânimo. O que é isso? É alguém dotado de capacidade de tolerar desconforto sem revidar. Tolerar desconforto a gente até consegue, o problema é não revidar. O problema é conseguir ficar quieto. O problema é não dar uma palavra, não é? O problema é resistir àquela questão de pôr o outro no lugar. Ser longânimo, suportar com paciência. Só consegue ser longânimo quem ama. Quer um exemplo? Por que às vezes a tua esposa fala alguma coisa e você não dá a resposta que ela merece? Não é porque você tem medo dela fazer feijão para você. Não é porque você tem medo dela não namorar com você. Não é por isso. É porque você ama ela. Você até pensa, eu podia dar uma resposta agora para ela. Ela ia sair daqui, mas eu não vou falar. Por que a senhora às vezes não dá uma resposta na medida para aquele moleque bocudo que às vezes responde para a senhora? Principalmente quando está nessa fase da adolescência. Costuma às vezes pisar na bola nessa área. E a senhora às vezes aguenta firme. A senhora nem usa a havaiana de pau. A senhora nem usa a cinta às vezes, né? A senhora é longânima. Por quê? Porque a senhora ama. Na verdade, o apóstolo Paulo aqui está descrevendo alguns dos gomos do fruto do Espírito. E o maior desses gomos é o amor. Hoje aprendemos pela manhã: sem amor, os dons não servem para nada. Se tivermos que optar entre o dom e o amor, a gente despreza o dom e fica com o amor. Porque com amor, o dom vem na medida certa. Sem amor, o dom vira pretexto para todo tipo de heresia, de meninice, de criancice na igreja. Mas se houver amor, o dom vai ser um instrumento de Deus para sarar feridas, para abençoar pessoas. Às vezes a gente não consegue ser longânimo porque a gente não está conseguindo amar. Amar, gente. Quem diz que amor é sentimento, quem diz que amor é algo que se acorda pela manhã dizendo: ai, acordei amando. Até a esposa, a gente não acorda amando ela um dia. Verdade ou mentira? Sim, pode ser honesto. Uma coisa que Deus gosta da gente é verdade. Mas aí eu decido amar. E quando eu decido amar, sabe o que acontece? Eu amo. Nosso problema é que às vezes a gente quer amar o outro porque o outro é bonzinho. Gente, amar quem é bonzinho é mole, é fácil. Até o ímpio, até o incrédulo faz isso. Mas o cristianismo nos inspira, nos insta, nos chama a amar aqueles que nos ofendem, amar aqueles que são difíceis, de trato difícil, amar aqueles que por vezes pisam no nosso calo, que dizem palavras duras para a gente. E é exatamente esse tipo de gente que eu e você devemos decidir amar. Amor é decisão.
E se eu quero servir a Deus, se eu quero preservar a unidade do corpo de Cristo, eu preciso amar. Crisóstomo, um dos pais da igreja, dizia que a longanimidade é o espírito que tem o poder de vingar-se, mas nunca o faz. É a pessoa que aguenta o insulto, sem nenhuma amargura e sem nenhum lamento. Está disposto, hein? A ser manso, a ser longânimo, a ser de fato aquilo que Deus espera que você seja, a nutrir o tipo de vida que Deus espera que você viva. Quarto, a quarta marca, a quarta graça, o quarto ingrediente que eu e você precisamos ter para a gente manter a unidade. Segundo o texto, além de ter humildade, além de ter mansidão, além de ser longânimo, nós precisamos ser diligentes. O texto diz: esforçando-vos diligentemente. O que é isso, gente? O que significa diligência? No texto em tela, diligência significa mostrar-se desejoso de manter ou de guardar a unidade do Espírito. Ser diligente é eu decidir todo dia, todo momento, a ter uma atitude responsável diante do corpo de Cristo, diante da noiva de Cristo. Eu tenho que tomar cuidado para não expor a noiva do Senhor. Eu tenho que tomar cuidado para eu não tomar atitudes e posturas e falar coisas que vão expor a própria noiva do Senhor. Então eu tenho que tomar cuidado com os comentários que eu faço. Eu falei hoje de manhã, vou falar hoje à noite de novo. Eu louvo a Deus pela igreja, por nossa igreja. Temos muitas coisas para acertar, mas temos muitas coisas que já estamos acertando. Houve um caso recente agora envolvendo uma personalidade famosa no meio gospel. E a atitude correta é não se envolver com isso. É não ficar usando o Facebook para compartilhar esse tipo de coisa. Até porque a gente não ouviu o outro lado, a gente não sabe se aquilo é verdade. Há indícios, mas é só fumaça. E nós não somos advogados nem juízes neste caso para formar nenhum tipo de pensamento, nenhum tipo de juízo de valor nesse sentido. Então, em nome de Jesus, continue tendo essa postura de se manter distante de algumas coisas. Ah, mas estão falando, está todo mundo falando. Espera aí, tem prova? Você viu? Você atestou? Você foi lá? Você tem certeza absoluta? Se não tem, guarda para você. Fica quieto. Não fala nada. Porque você pode estar ferindo a noiva de Cristo. Você pode estar deixando de ser diligente. A palavra diligência também se encaixa no sentido de cuidado, no sentido de zelo. Cuidado com o que você fala. Cuidado com as posturas que você tem. Se eu desejo de fato preservar a unidade do corpo de Cristo, eu preciso tomar cuidado. Cuidado com as calúnias. Cuidado com o que se aventa nos corredores. Se não temos prova, se o fato não é comprovado, que guardemos distância disso, sob pena de atrair o juízo de Deus para a nossa vida. Para a nossa vida. Eu preciso, em nome de Jesus, ser diligente. Você precisa ser diligente. A gente precisa, queridos, entender que a unidade espiritual de um lar, de uma classe de escola bíblica, de uma igreja, é responsabilidade nossa. É responsabilidade de todas as pessoas envolvidas.
A gente tem que entender que quando a gente acha que a coisa está calma, o mar está sereno. É exatamente nesse momento que o diabo tenta se infiltrar, tenta colocar minhoca na nossa cabeça, tenta colocar todo tipo de pensamento errado dentro de nós, para nos fazer não permanecer no lugar que Deus nos semeou, para não nos fazer frutificar na terra que Deus nos pôs. Que nós sejamos cuidadosos com as posturas que temos, com as frases que falamos, com as sentenças que nós declaramos. Quinto e último ponto, quinta e última graça que nós temos que ter para manter o vínculo, para manter a unidade, é a própria paz. O apóstolo Paulo diz assim, lá no versículo 3, ele diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe o que é interessante? Se a gente não tem paz, se a gente não vive em paz, se a gente não recebe a paz, a gente vive em guerra. E a gente vive causando problema. Quer ver como que isso acontece? Rapidinho. Abra sua Bíblia comigo lá em Tiago, capítulo 3, versículo 13. Epístola de Tiago, capítulo de número 3, versículo 13. Todo mundo achou? Assim diz o texto. Presta atenção no que você está lendo. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão, de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso. Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso é vontade de rachar a coisa, é vontade de quebrar, é vontade de dividir. Está me entendendo? Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável. A gente tem que pregar e ensinar sobre isso, porque Satanás é astuto e às vezes começa a lançar setas na nossa mente para a gente sair da vontade dele. Que nós tenhamos paz o suficiente para perdoar o outro, paz o suficiente para suportar o outro em amor, paz o suficiente para não sermos semeadores de contendas, para não sermos semeadores de guerras, paz o suficiente para sermos bênção da nossa geração. Que Deus nos ajude a andarmos juntos, que a gente possa entender hoje à noite que o nosso inimigo, queridos, e eu encerro com isso, Satanás, nosso arqui-inimigo, ele usa de estratagemas variados para se opor à igreja, para fazer frente à igreja. Mas se a gente não cuidar, ele vai se infiltrando. Satanás, ele usa a tentação, ele usa a perseguição, ele usa até a infiltração de falsos crentes dentro da igreja, falsos irmãos. Mas uma das estratégias que mais Satanás gosta de utilizar, a estratégia preferida, é gerar divisões dentro da igreja. É gerar divisões. Às vezes a gente escuta, começou mais uma igreja, fundaram mais uma igreja,
Cuidado. A gente precisa tomar cuidado para não permitir que nenhum tipo de divisão, de cisma, de racha venha entrar no nosso coração, meu irmão. Uma das coisas que mais Satanás quer fazer é dividir a igreja, é rachar a igreja, é fazer com que aconteça aquilo que estava acontecendo lá em Éfeso, aliás, lá em Corinto. Um povo é de Paulo, um povo é de Pedro, um povo é de Apolo, e o povo diz: eu sou de Cristo. A pior turma é a turma de Cristo. A pior. Tem gente que acha que é a melhor, é a pior. Essa turma que fala: eu sou de Cristo, eu não sou de denominação nenhuma, eu não sou de igreja nenhuma, eu sou de Cristo. Ele está dizendo o seguinte: ninguém manda em mim, nem Cristo. Eu não me sujeito a homens, então não vai se sujeitar a Deus nunca, porque Deus diz que toda autoridade constituída na terra foi por Ele constituída. Tem que respeitar. Tem que ouvir a voz do pastor como a voz do profeta. Tem que ver a vida do pastor como guia e líder espiritual. Que nós sejamos sábios. Que você seja sábio, meu irmão. Que eu seja sábio. Entendido e capacitado pelo Deus Pai. Sabe, de modo a gente rechaçar todo tipo de pensamento sectário, separatista, faccioso em nosso meio. Que a gente entenda que nós somos um só rebanho, um só pastor, aleluia. Somos uma família. Qual que é a nossa família? É a família da fé. Nós somos um povo santo, nós somos a igreja comprada pelo sangue do Cordeiro, e nós somos a igreja que é santificada pelo Espírito Santo. Fomos selados por Ele para o dia da redenção. A gente não vai permitir, em nome de Jesus, que nenhum sentimento nos separe. Que sejamos de fato irmãos em Cristo, aqui dentro da igreja, fora da igreja também. Andar em unidade não é apenas uma opção. Andar em unidade é uma necessidade. Eu quero te convidar hoje à noite. Você quer andar em unidade comigo? Você quer ser um em Cristo comigo? Se você deseja isso, se coloque em pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Vamos orar. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Meu Deus, eu quero orar com você. Eu quero orar com você para iniciar esse momento de unidade em oração. Pode continuar de mãos dadas, não desgruda não, irmão. Vamos ficar mais pertinho, tão bom. Fica de mão dada aí, coisa boa, a gente é família. Família, a gente fica perto, a gente abraça, a gente fica junto. Vamos orar. Pai bendito, obrigado por sua palavra. Tem nos ensinado a sermos igreja, não é verdade? Os modelos que vemos às vezes no mundo não servem de forma alguma para nos colocar em rota de colisão com a sua vontade. Por isso olhamos para a palavra, porque entendemos que nela está todo o conhecimento necessário para a gente de fato sermos igreja, para a gente de fato aprender como caminhar na sua vontade e expressarmos a glória do Senhor. Por isso eu quero te pedir que o Senhor grave essa mensagem em nosso coração, que nós sejamos pessoas humildes, que sejamos mansos, ó Deus, que sejamos longânimos, que nós tenhamos, ó Deus, em nome de Jesus, a paz do Senhor, para viver a vida, para glorificar o Teu nome, e para, Senhor, acertar com o caminho, em nome de Jesus, que sejamos também, Deus, diligentes. Nos ajuda a cuidarmos da noiva, a cuidarmos, ó Deus, do Teu corpo, que sejamos responsáveis em nossas declarações, que possamos falar somente aquilo que traz glória para o Teu nome, e no final de tudo assim, que o Senhor seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus oramos.